Gente, vamos finalizar então essas caixas aqui do nosso projeto, tá? Olha só, aqui na caixa de gordura, pela nossa revisão, nós temos o seguinte, olha só. Vamos dar um zoom aqui e vocês vão ver que nós temos aquela situação lá, ó, da entrada com tubo alinhado, né? E a gente tem a altura útil e a gente tem uma altura total aqui de 26, né? Isso aqui, ó, 20 é a nossa caixa simples, tá? É a profundidade do septo da nossa caixa simples. No caso, ele tem mais um 6 aqui até o fundo, ficaria 26, tá? Lembrando, a gente tem que considerar sempre isso, né, gente? O fundo do topo, o fundo do tubo de onde está vindo o esgoto, é sempre o topo do fundo que está saindo, o topo do tubo que está saindo com o esgoto, né? Para evitar o transbordamento, aquela coisa toda, né? O refluxo, no caso, sai para cá, né? Tá vindo aqui e sai aqui, né? Beleza? Então olha só, lembrando, esse tubo aqui, ó, gente, esse tubo aqui é um tubo de 5 centímetros, de 50, e esse aqui é um tubo de 75, tá? Então, para os nossos cálculos, tá? Eu vou considerar esse tubo aqui de 100 e depois a gente arredonda aqui, tá? Para achar um valor múltiplo de 5, para não ficar com esses 6 aqui, que já vão entender. Olha só, pensando aqui no nosso caso, que vai ser a mesma coisa, né? Vai sair por baixo. Aqui, lembrando, isso aqui é um tubo de 100, tá, gente? Então, até a metade eu teria o fundo da minha caixa de gordura, né? Com o fundo não, né? A parte de baixo do fundo do tubo que está vindo o esgoto estaria a 30, tá? A 30 do solo, tá? Então aqui, ó, estaria 30. Então, até aqui eu teria 30. Vamos ver o que é que eu tenho aqui para baixo. Então eu tenho 30, vamos considerar isso 10, tá? Então eu tenho 30 mais 10, 40, mais 26, eu teria 40, 50, 66, né? Vamos considerar ao invés de 66, 65, né? Aqui é 7,5, então ainda vai ser ainda mais, né? Mas só para ficar com um número redondo, tá? Então a gente viu que até aqui esse fundo, até aqui eu tenho 30, depois mais 10, 30 mais 10, 40, né? Mais 26, 50, 66. Seria até aqui o fundo, né? Mas para ficar redondo, vamos considerar 65, né? 30, 10, 40, 66, mas para arredondar, 65, tá? Isso, lembrando, é parte interna, tá, gente? Então, olha só, vou extrudar aqui menos 65, depois 65 mais 15, eu teria aí menos 80, não é isso? Vou dar um sul, o de fora Enter, o de dentro Enter, e ele subtrai e faz aqui, ó, bonitinho, né? Lembrando, essa saída aqui então estaria a 30, não é isso? Tá chegando aqui, né? Vamos ver aqui 30, tá? Lembrando que é o eixo, né, gente? É o eixo. Então, ó, eu tô com o fundo ali, tá? Na verdade, o eixo tá a 30, então estaria 2,5. Vamos botar mais 10, tá até aqui, ó. 40,
considerar 40. Tá? Vamos ver isso aqui. 40 no menos Z. E aí eu tenho a diferença de um para outro de 10. Né? Tá bom. Lembrando que agora do fundo até aqui eu teria 25. Faço uma linha no eixo menos Z de 20. Né? Deixa eu só mostrar para você no 2D Wireframe. Eu teria algo assim. Tá bom? Mais ou menos assim. Beleza, essa foi a nossa caixa de gordura. Agora, fossa filtro sumidouro. Vamos ver aqui. Então, olha só, gente. Esse tubo aqui, ele vem a 65, né? O fundo dele. Então, eu tenho que considerar aqui esse tamanho quando eu for considerar a minha fossa, tá? De 1,20 m, né? Que a gente tinha especificado. Vamos ver aqui, ó. Pelo desenho, eu tenho aqui, ó, lembrando, se for pelo aquele esqueminha, né? Vou dar um zoom aqui. Desenho. Eu teria 65 nesse alinhamento aqui, né? Mas observem que até aqui eu tenho que ter pelo menos, gente, mais 10, que é esse tubo aqui da saída, né, de 100. Então eu tenho 65 aqui, tenho mais 10 aqui, depois eu tenho o 1,20, que foi o que a gente considerou como nossa altura útil, né? Então eu teria 1,20. 1,20. Aqui eu teria 10. E até aqui esse nível tem 65. Então 1,20 mais 10, 1,30 mais 65, 1,95 de lá de cima, né? Isso é só o interno, 1,95. Vamos ver? Então como é que ficaria aqui, olha só. XT menos 1,95. E esse aqui de fora, tá? XT 1,95, eu ficaria com menos 2,10. Né? Beleza. Então, sul de fora com de dentro. Estaria aqui a minha caixinha. Esse tubo aqui, ele pode descer a mesma coisa que o outro, mais 10, né? Então, esse aqui, gente, ele tá dele a 60. Então, esse aqui eu vou mover 70. 70 para baixo. Tá? 70 para baixo. A profundidade da nossa, né, do nosso filtro, tá? Ele vai variar em média a 1,80, tá? Não influencia muito de onde ele está entrando, mas de onde ele está saindo, né, gente? Ele sai, ó, com a mesma ideia dos outros elementos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui ficou, deixa eu botar outra cor. Ó. O tubo sendo no mínimo aqui, né, a saída. Vamos
tentar sempre manter essa relação aqui, tá, gente? Então, olha só. Vamos botar no 2D, wireframe, para ver melhor. Eu teria, ó, DI, endpoint, eu teria 70, né? Então eu vou mover aqui 80, né? Menos 10. Então a saída do meu filtro estaria aqui embaixo, né? Seguindo aqui aquela regra do fluxo, né? Para baixo. Olha só. Então daqui seria o eixo, estaria 70. É isso? A 80. A 70, no caso, se estivesse por cima, né? Então a 80. Então olha só, esse eixo aqui, gente, ficou 80, tá? Então a gente vai ter, vamos considerar, tá? Essas medidas aqui, ó. E aqui ele está considerando 30 por cima do tubo, tá? Isso quer dizer que a gente teria, vamos considerar aqui 25, então 80, tá? Deixa eu botar aqui um setinho para a gente lembrar. Deixa eu escrever aqui 80 mais 25 mais 1,20 mais 10. 80 mais 25, 1,5 mais 1,20. Tá, vamos ver? 80 mais 25 mais 1,20 mais 10, 2,35 por dentro. Tá, ó, XT menos 2,35, né? E por fora, XT menos 2,50, né? Sul de fora com de dentro, aqui, bonitinho, tá? Beleza. Daqui eu tenho até o ponta 80. E aqui pelos nossos cálculos a gente tinha considerado uma altura aqui de 1,20, tá? No caso aqui eu vou ter 80 mais 1,20, eu tenho 2 metros, tá? Então eu vou dar XT nos dois de menos 2 metros. Eu botei nos dois dessa vez, tá, gente? Por quê? Vocês já vão ver, ó, de fora com de dentro, porque no sumidouro eu não tenho fundo, né? Eu não preciso ter fundo. Olha só. Ficou assim. Então, os nossos cálculos, né? Os nossos cálculos que resultaram aqui no projetinho 3D só com linhas dessa casinha aqui, tá bom? Vou botar em 2D wireframe. É válido ressaltar, gente, que a gente foi bem generoso aqui nesses dimensionamentos de 10 centímetros, né, dos tubos. Não precisaria ser tudo isso. Eu acredito que a gente poderia reduzir essas alturas todas aqui em pelo menos uns 15 centímetros, tá? Mas para facilitar, né, os cálculos e o desenho, eu fui arredondando para 10, né? Seguindo aqui essa ideia do fundo e do topo, né, ter o mesmo alinhamento no sentido da queda, ok?
Espero que vocês tenham gostado da videoaula, espero que tenha sido elucidativo, tá? E na próxima videoaula nós começamos a trabalhar de fato, então, com o TigreCAD, né? O map hidráulica aí no caso, tá bom, gente? Então, bons estudos, treinem, tentem refazer isso, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.